Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou explicar as atividades para vocês irem fazendo corretamente. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês que façam as atividades de arte, porque esse conteúdo não tem prova. E a nota de vocês depende das atividades que vocês fazem e que vocês mandam para a professora de arte, para a professora Patrícia. Então, todo mundo tem que fazer e mandar a foto da atividade pronta para ela, tá ok? Então, vamos lá. Olha, a nossa atividade hoje é só no caderno. Então, vocês vão escrever aí, né, como a gente sempre faz, pinta uma linha da última atividade que você fez para a gente poder começar a outra. Atividade à distância. Então, vocês vão colocar aí, segunda-feira, 3/8/2020, e o nome de vocês. Lembra que eu pedi? Por quê? Na hora que vocês me mandam a foto com as atividades, é mais fácil para mim, porque aí eu sei de quem é. Bom, então vamos lá. A leitura de hoje eu vou fazer igual a gente fazia na sala de aula. Eu vou ler um pouquinho por dia. Então, esse livro vocês já conhecem lá da escola, é O Carteiro Chegou, do Alan Alberg e a Janet Alberg. É um casal que faz livros, né? Ele escreve história para crianças. Bom, então aí vocês podem acompanhar a leitura. Eu coloquei aí e vou ler um trechinho do livro. E nos outros dias a gente continua. Depois que você ouvir a leitura, você vai ver aqui, ó. Observe a capa do livro e responda: quem aparece lendo as cartas? Então, a nossa pergunta hoje é essa. Você vai observar a capa do livro, tá bom? Aí nós temos aqui, então, a programação, arte, língua portuguesa e matemática. As atividades que nós temos hoje, uma atividade de cada matéria. Então, eu acredito, assim, que rapidinho vocês fazem. Segue aqui as explicações que fica fácil. Então, vamos lá, para a língua portuguesa. No caderno, vocês vão escrever língua portuguesa. Esse código aqui, ó, EF04LP14, vocês não precisam escrever. Isso aqui é um controle apenas assim, ó. Existe um documento do governo federal que fala o que eles querem que a gente trabalhe com vocês. Então, esse código aí fala para o professor o que é que a gente quer que vocês estudem. No caso de hoje, compreensão de leitura, tá? Então, no caderno, vocês vão escrever língua portuguesa, compreensão e leitura. Veja a carta que Caixinhos Dourados mandou para os 3 ursos. Então, lá na história, tá falando que os 3 ursos receberam uma carta. É essa cartinha aqui, ó. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, Caixinhos Dourados. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Quantos anos será que a Caixinhos Dourados está fazendo, hein? Então, aí tá a cartinha que ela escreveu. Então, olha só, aqui, ó, agora. A carta que os ursinhos recebeu da Caixinhos Dourados fala que ela gostaria muito que o ursinho fosse à festa dela. Se o senhor e a senhora urso respondessem essa carta, como será que eles iam responder? Como você imagina que seria essa resposta? Então, vocês vão escrever uma carta, vocês vão inventar uma carta, como se vocês fossem ou o papai urso ou a mamãe ursa, para responder para Caixinhos Dourados. É uma carta pessoal. Então, ó,
Lembre-se das características da carta. O ano passado a gente já estudou isso. A carta ela tem que ter pelo menos 6 linhas, porque se for menos que isso é um bilhete, não é uma carta, né? Então você tem que colocar a saudação. O que é a saudação? Que você está cumprimentando. Oi, querida Cachinhos Dourados, né? Um cumprimento. Usar as letras maiúsculas quando necessário, por exemplo, quando aparece o nome ou o lugar, ou quando está começando a frase, ou depois de um ponto final, tem que pôr a letra maiúscula, né? Então, aí o corpo da carta é onde vocês vão escrever a resposta para Cachinhos Dourados. E também uma despedida. Depois que você escreveu tudo que tinha para escrever, então vocês vão pôr um abraço, com muita saudade, beijos. Vocês vão ver aí uma despedida e colocar o nome de quem escreveu a carta. Quem escreveu dessa vez não é o seu nome. Vocês estão escrevendo a carta como se vocês fossem ou o senhor ou a senhora urso ou em nome dos dois, tá? E faz bem bonitinho, pode enfeitar. Vocês viram lá que a carta da Cachinho Dourado estava toda cheia de desenhos, né? Então, essa é a atividade de português. Vamos ver a atividade de matemática. Matemática, hoje é sobre números. Que números? Os números que vêm no dinheiro. Nesse caso, hoje, a gente vai fazer uma relação da moeda, do valor da moeda com o valor do dinheiro. Vocês já aprenderam em outra aula, né? Que eu posso trocar. Se eu tiver um monte de moeda, eu junto um valor que dê para trocar por uma cédula, por exemplo, que é o dinheiro de papel. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Olha só. Observe os valores das moedas e resolva os problemas a seguir. São 2 probleminhas. Então, aqui, olha, vou marcar aqui, ó. Aqui tem as moedas. Todas as moedas, né? Os valores. Tem a de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, de 10, de 5 e de 1, que a gente quase nem vê mais, né? Bom, então qual é o probleminha? Vamos ler. Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas. Cédulas é o dinheirinho de papel. Na banca de jornal do Sr. Paulo. Na segunda-feira, levou um montinho de moeda para trocar e recebeu R$5 do Sr. Paulo. Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva 2 possibilidades para a quantidade de moedas que o Francisco tinha. Lembra que nós fizemos na atividade da semana passada? R$5, quantas moedas eu preciso para dar R$5? Então, ó, ele foi lá na banca com um montinho de moeda, a gente não sabe quantas são, que valor que era, se era moeda tudo de R$1, de 50 centavos, o que era. Então, ele levou e recebeu uma nota de R$5. Então, aqui, ó, tem A e tem a B. Então, na letra A, você vai colocar se esses R$5, quantas moedas será que ele tinha, né? De que valor? Ah, ele tinha 5 moedas de R$1. Se fosse de 50 centavos, se fosse misturada, como que é? Então, você vai colocar aí uma possibilidade. Aqui, outra possibilidade, sem ser igual à primeira, porque dá para fazer de vários tipos, certo? Na segunda, tá falando assim, na semana seguinte, Francisco levou outro montinho de moeda para trocar. Agora, ele tinha 9 moedas de 50 centavos. Então, ele tinha essa moeda de 50 centavos. Eu já sei que quando eu junto 2 moedinhas de 50 centavos, eu tenho quanto? R$1. Bom, ele tinha 9 dessas moedas. E ele tinha mais 6 moedas de 25 centavos. Essa moeda aqui. Ele tinha 6. 2 moedas de 25 centavos, eu tenho 50 centavos. Então,
Vai fazendo as contas, vai juntando de duas em duas para ver quanto que dá. Ele tinha 6 moedas de 25 centavos e tinha 20 moedas de 10 centavos. 20 moedas de 10 centavos. Então, se eu juntar 10, 20, 30, 40, 50, aqui eu tenho 50 centavos. 10, 20, 30, 40, mais 50 centavos. Ó, 10 moedinhas, eu tenho R$1. Então, se 20 moedas, quantos que ele vai ter? Então, vocês vão fazendo e no final, vocês vão responder qual a cédula que ele recebeu do senhor Paulo, tá? Então, junta, pode fazer o desenho aí, copiem o problema no caderno, não é só pôr a resposta, tá? Copie o problema e põe a respostinha embaixo. Faz os desenhinhos, deixa do jeito que vocês fizeram na hora de mandar a foto para eu entender o que vocês fizeram, tá bom? Então, por hoje é só isso. Lembrando da atividade de arte, eu já vi que teve gente que já mandou, então, nota 10. E eu já tô preparando para quarta-feira, eu vou entregar o prêmio dos melhores alunos lá, os alunos exemplares do mês de julho, não esqueci, tá bom? Então, até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.